Graça e paz. Quantos que estão aqui acreditam na presença do Espírito Santo? Amém. Todos nós, né? Aleluia. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador, mas Ele que coopera com todas as coisas a respeito de nós e até mesmo intercede por cada um de nós com gemidos inexprimidos. Amém. Vamos ver uma passagem da Bíblia que não tem caráter da ministração de hoje, mas vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 10:17. Quem pode ler? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. Outras versões falam que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este é o momento em que a nossa fé tem que ser alimentada, tá? Porque nós vamos ouvir a palavra de Deus. Devemos então pedir ao Espírito Santo que permita que isso aconteça, pois a nossa fé ela precisa ser alimentada e exercitada. Amém? Amém. Continuando de pé, abra a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, no versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Amém? Amém. 4, 8. Amém. Vamos aguardar um pouquinho, ainda tem irmãos encontrando o texto. Creio que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amado Deus, na Tua presença, Senhor, nos reunimos, sabemos que Tu está entre nós, Senhor. Amém. Deus, e pedimos que tudo que seja feito aqui, Senhor, seja para a Tua honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Pai. Abençoa, Senhor, ó Deus, esta ministração, Senhor, e ela seja conduzida pelo Seu Santo Espírito, meu Pai, para que Ele nos ordene, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que Tu requeres de cada um de nós. Nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Outras versões podem se assentar. Amém. Outras versões dizem assim, a Nova Almeida atualizada diz, a gente leu a revista atualizada, agora a gente vai ler a Nova Almeida atualizada. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Eu vou usar só esse pequeno texto do versículo que a gente leu. Na versão fácil de ler diz assim, usa um sinônimo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O que é que nós podemos perceber, não importando qual a versão que a gente leu, que existe aí um padrão no relacionamento com Deus. E esse padrão nós podemos defini-lo como um princípio bíblico de reciprocidade. O que é reciprocidade? Reciprocidade é o ato de ser recíproco, né? Explicou muita coisa? Não. Então a gente tem que entender o que é ser recíproco. Recíproco diz assim no dicionário: é aquilo que se faz ou que se dá em recompensa ou em troca de algo similar, algo mútuo. Então reciprocidade é igual a mutualidade.
Deus está dizendo assim: se você se achega a mim, eu me achego a você. O que é que Deus está dizendo? Então eu vou espelhar o teu comportamento nesse relacionamento. Se você se achegar a mim, eu vou me achegar a você. Deus, ele sempre dá um passo inicial nesse relacionamento. Eu já disse uma certa vez aqui, como fosse um jogo de xadrez. Deus faz um movimento e espera que nós façamos o nosso movimento em seguida, né? Então é assim, nós temos assim que entender que ele sempre vai dar o primeiro passo. A gente pode ver algumas passagens bíblicas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quer dizer, a gente começa a entender que Deus, ele deu o primeiro passo. E espera o quê? Uma interação nossa, a parte que nos é de responsabilidade, uma interação nossa, que nós possamos interagir com esse primeiro passo que Deus deu. Ou seja, nós também temos que dar o nosso passo, nós temos que fazer o nosso movimento, e isso sim é diariamente a responsabilidade daquele que se diz filho de Deus. Dar esse passo. Deus deu o primeiro passo, você dá o seu passo em direção a dele, porque ele vai ser recíproco da maneira em que você interagir, ele vai interagir com você, tá bom? Nós vamos ver alguns conceitos. O trato de Deus conosco. O trato aqui que se refere não é trato como especificamente acordo de Deus, né? O trato é como Deus nos trata, a maneira que Deus trata cada um de nós. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz assim, para a gente entender essa reciprocidade de Deus, tá, gente? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, qual a reciprocidade de Deus? Honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos ou desprezados. Então você começa a ver que conforme a sua atitude, Deus vai ser recíproco, tanto na parte positiva como na parte negativa. Se você honra a Deus, ele vai honrar você. Se você não honra a Deus, ele não vai honrar você. Tá? Vocês começam a entender que o movimento seguinte de Deus, após o nosso movimento, vai ser recíproco ao movimento que você fez. Vamos ver exemplos da reciprocidade de Deus na Bíblia. Em Levítico, capítulo 26, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quer dizer, a gente vê, se nós formos contra Deus, tivermos a atitude de ignorar o que Deus quer da gente, que é obediência, e formos contrários àquilo que Ele deseja que a gente espelhe, que é Jesus Cristo, Ele vai ser contrário, vai ser oposto a nós, porque Ele vai ser recíproco conforme a atitude que nós tomarmos com Ele. Né? Aquele primeiro passo que a gente der, a gente vai, se for contrário ao que Deus quer da gente, Ele vai ser contrário a nós. E ele nos ferirá, e aí a palavra diz que ele ferirá 7 vezes mais por causa dos nossos pecados. Quer dizer, quando pecamos, quando nos tornamos obedientes, tá? Nós estamos sendo contrários ao que Deus requer de cada um de nós, que é a obediência. Em 2 Crônicas, continuando com os exemplos de reciprocidade de Deus na palavra, 2 Crônicas 15, de 1 a 2, fala assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos
deixará. Nós podemos ver nesse texto aí 3 aspectos da reciprocidade de Deus. Se o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se você está com Deus, Ele vai estar junto de ti. Você vai poder dizer: até aqui tem me ajudado o Senhor. Você também vai ver: se o buscarmos, Ele vai se deixar achar. Quantas das vezes a gente quer a presença de Deus na nossa vida, mas a gente não tem buscado Ele. Tem um segredo contigo aí. Tu vais encontrar Deus, minha irmã, meu irmão, minha irmã, quando você buscar, porque a palavra dele diz que Ele deixará ser achado. E quando Ele for ser achado, o que é que Ele vai fazer? Ele vai revelar a cada um de nós coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Eu particularmente tenho um desejo imenso de sempre querer que Deus me revele coisas grandes e ocultas, porque Ele tem um entendimento de que isso será para o meu próprio benefício. Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele ainda fala assim: porém, se o deixares, Ele o deixará. Olha como é importante a gente não virar as costas para Deus, a gente fazer pouco caso de Deus presente em nossas vidas. Se a gente o abandonar, o deixar, Ele nos abandonará ou nos deixará. Nós vamos estar fora da comunhão com os santos, vamos estar fora da aliança com Deus, vamos perder o acesso, porque a nossa vida vai se tornar uma vida desobediente, baseada em quê? Em pecado. Quando estamos em obediência a Deus, nós nos pautamos em querer viver sem pecar. Amém? Amém. Agora temos que entender também que a nossa atitude, ela vai definir a reciprocidade de Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Meu irmão, Deus, Ele vai se mostrar forte para todo mundo? Não vai. Não vai. A Bíblia diz assim: Ele mostrará-se forte para com aqueles cujo o coração é totalmente dele. Não adianta você vir para a igreja, mas o seu coração está pensando em outra coisa, na novela, no Big Brother, ou no jogo de futebol, ou qualquer outra coisa. O seu coração não está sendo totalmente de Deus, Ele não vai se mostrar forte. Ou seja, Ele não vai trazer a você o poder dele. É necessário que entendamos que precisamos ter o nosso coração realmente voltado para Deus, não só por um tempinho, não quando a gente, eu estou sem fazer nada, eu estou cansado de mexer no celular, eu vou buscar Deus. Não, o teu coração tem que ser totalmente, diz a palavra de Deus, dele. Não adianta nem o coração, um quarto de coração para Ele. Ele quer totalmente o seu coração voltado para Ele. Reflita onde nós erramos, onde estamos prevaricando, onde estamos retardando o poder de Deus em nossas vidas. Ele quer dar muito mais dele para cada um de nós, mas nós temos o buscado? Não, então não vamos achá-lo. Nós temos deixado Deus e nos deixado também. Que seja uma reflexão para todos nós, que nós devemos realmente ter o nosso coração preenchido totalmente ao nosso Deus. Ele é o Criador, Ele é o seu dono. Jesus pagou os resgates, derramou o sangue em substituição a cada um de nós. Nós não somos mais propriedade nossa, nós somos propriedade particular de Deus. Amém? Amém. Em Números 14, 24. Se
se refere a Caleb. Nós sabemos que Deus tirou o povo hebreu do Egito para levá-lo até uma terra prometida, né? E quando chegaram de frente daquela terra, Moisés enviou o quê? 12 espias, né? Para verificar a condição de eles conquistarem a terra. Foram lá, viram a situação toda, analisaram e voltaram. Desses 12 espias, 10 falaram: o lugar é bom, é uma terra de mana, leite e mel, mas há gigantes, há fortalezas, há montanha. Viram uma dificuldade muito grande. Nós sabemos que 2 já deram um outro significado do que viram, porque confiavam em quem? Em Deus, na promessa que Deus tinha dado. Quem foram os 2? Josué e Caleb. Tá? Então, no Números 14, 24, fala assim: porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, ou seja, teve outra atitude diferente daqueles 10 que não estavam confiando naquilo que Deus prometeu fazer. Caleb confiou. Nele houve outro espírito e perseverou em seguir-lhe. Eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Caleb creu na promessa de Deus. Caleb teve a atitude de seguir a Deus, de confiar a Deus naquilo que Deus prometeu. E o que foi que Caleb recebeu de recompensa? Ele entrou na terra e a sua descendência a possuiu. Muitas das vezes deixamos de receber a bênção de Deus porque não estamos confiando, não estamos com o coração totalmente voltado para Ele, porque Deus Ele quer estar sempre mais velho para cada um de nós, mas nós temos que ter a atitude de corresponder nesse relacionamento de reciprocidade que Deus está exigindo de cada um de nós. Não podemos esperar que seja um movimento unilateral de Deus. Não, você tem que ser de ambas as partes. Amém? Amém. Quando a gente começa a viver esse tipo de relacionamento de reciprocidade, a gente começa a experimentar Deus e a sua própria revelação. Quer ver? Vejamos em Salmo capítulo 18, versículo de 25 a 26. Olha bem isso, é bem explícito, é bem claro o que fala aqui Salmo. Para com o benigno te mostrarás, com o íntegro também íntegro, com o puro te mostrarás, com o perverso inflexível, né? Ele com o benigno, ele se mostra benigno, ele não se mostra nem íntegro, nem puro. Com o íntegro, ele se mostra íntegro, não se mostra benigno, nem puro. E com o puro, ele não se mostra benigno e nem íntegro, ele se mostra puro. Quer dizer, nós estamos tendo a revelação de Deus, nós podemos entender a benignidade de Deus, a integridade de Deus e a pureza de Deus, porque Ele está se revelando. Se eu for benigno, Deus vai se mostrar para mim, eu vou compreender e poder viver a benignidade de Deus. Se eu for íntegro, eu vou poder compreender, entender e viver a integridade de Deus. Se eu for puro, eu vou poder compreender e entender e viver a pureza e santidade de Deus. Amém? Amém. Agora vocês podem notar que com o perverso não existe mais reciprocidade. A Bíblia fala inflexível e outras versões falam ele resiste ao perverso. Mas por que ele resiste? Ele não tem uma reciprocidade para com o perverso. Porque em Deus não há perversidade. Ele não pode corresponder, mas Deus ele resiste à atitude daquele que é perverso. Ele se torna inflexível daquele que comete perversidade. Mas para o benigno, ele se mostra benigno. Para com o íntegro, ele se mostra íntegro. E para com o puro, ele se mostra puro. Mas já com o perverso, que escolheu não corresponder o que Deus espera, ele se mostra inflexível
inflexível e ele resiste a esse que ele tem necessidade. Amém? Então dá para entender que a nossa atitude, ela vai nos trazer a revelação de Deus ou não. Quando tivermos atitude em ser benigno, íntimo e puro, nós vamos ter revelação de Deus. Quando podemos desobedecer a Deus, ele vai se tornar inflexível, ele não vai se revelar a nós. Ele vai mostrar de que forma vai agir para aquele que não é recíproco com ele. A Bíblia fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Isso está em Romanos, capítulo 2, 11. Fala assim o texto bíblico: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Dentro do dicionário, eu tive entendimento que fazer acepção de pessoas significa tratar certas pessoas de maneiras diferentes, usando medidas diferentes para julgar. Agora, vamos ver. Deus ele não faz acepção de pessoas, tá? Mas vamos começar a caminhar para lá na frente e entender que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Em Êxodo capítulo 30, versículo 11 e 16, é uma oferta de resgate. Cada um, independente de quem fosse, tinha o mesmo valor para Deus, né? Então, você que está aqui, você que está lá atrás, você que está aqui mais na frente, você tem o mesmo valor que o seu irmão para com Deus, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres licenciamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Ele está se referindo à prata. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. Olha bem como a gente pode entender que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus, ela nos instrui sempre, meu irmão. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando der a oferta ao Senhor para fazer expiação pela vossa alma. Quer dizer, nem rico, nem pobre tem diferente valor para Deus. Você tem o mesmo valor que o seu irmão para Deus. Amém? Ele não faz acepção de pessoas. Ele está mostrando que o rico, não é porque ele é rico que ele vai dar mais, e o pobre não é porque ele é pobre, vai ter que dar menos. Ele não faz diferenciação. O rico vai dar o mesmo que o pobre der, e o pobre vai dar o mesmo que o rico der. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memórias aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazeres expiação pela vossa alma. Aqui a gente observou que se ele não fizesse o que Deus estava estipulando a que eles tinham que fazer, veriam até eles praga. Lá em 2 Samuel, quando o rei Davi ele deixa de praticar esse recenseamento, de fazer essa coleta, era uma coleta específica, diferente de todos os outros tipos de oferta, na verdade, nas outras ofertas que existem na Bíblia, essa era bem específica, era só para aquilo, né? Acabou acontecendo o quê? Veio a praga que Deus falou aqui em Êxodo ao povo de Israel. Agora, aquilo que a gente falou, que Deus faz essa missão e distinção de atitudes. 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: e isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Essa é uma outra oferta. Deus está analisando não o valor que você tem para ele, porque ele não faz acepção de pessoas como a gente lê no texto anterior, mas ele está fazendo acepção de atitude. O que é que Deus, na reciprocidade dele, vai fazer? Aquele que semeia pouco, pouco também
ceifará. Quer dizer, quanto menos você for recíproco de Deus, naquilo que Deus está te mostrando, para tu viver, para tu conseguires aquilo que Ele pode te entregar, a intervenção dele. Eu não falo isso em relação ao financeiro. Eu quero viver uma vida de proclamar o Evangelho. Mas como é que eu vou proclamar o Evangelho se eu não me dedico a ler a palavra, eu não me dedico a ser instruído pela palavra? Como é que eu vou pregar esse Evangelho se eu não for ensinado, se eu não for um discípulo, se eu não sair também por aí buscando pessoas para pregar? Então, a gente tem que entender, se eu quero ser isso na obra de Deus, eu tenho que semear mais. Porque se eu semear pouco, eu vou colher, vou ceifar. Se eu quero ser isso na obra de Deus, se eu quero ser um pregador, eu quero ter unção, eu vou receber unção se eu ficar num cantinho, parado, sem atitude. Deus, Ele vai fazer a acepção da sua atitude. Ele não vai se revelar e Ele não vai mostrar mais dele, porque você está colocando pouco. Não estou falando de vingança, não estou falando de dinheiro, eu estou falando no aspecto geral, de como a gente tem vivido. A gente tem dado pouco, ou quase nada, de nós para Deus, e esperamos receber muito de Deus. Não tem, existe um contrassenso ali. Você quer dar pouco e receber muito? Você quer ter intervenção de Deus dando pouco, e você quer ter intervenção que te leve a experimentar cada vez mais o sobrenatural? Você vê o coxo, o paralítico levantar da cama? Você quer ver gente curada de lepra ou de qualquer outro tipo de enfermidade? Dando não vamos dizer essa palavra no condisco aqui, mas dando uma pequena quantidade. Você não vai, meu irmão. A palavra de Deus diz que você vai ceifar pouco. Por quê? Porque você semeou. É necessário que nós entendamos. Nós queremos ser homens, nós queremos ser colaboradores da obra de Deus, tanto homens como mulheres, mas temos que nos dispor a semear mais. A semear mais, o tempo todo semear mais e mais. Quando você nem perceber, você vai estar ceifando e colhendo tudo aquilo a mais que você semeou. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é baseada em princípios. Nós temos que aprender a viver nesses princípios. Eu vou te dizer, se eu estiver aqui semeando muito, e na hora de colher, eu vou dividir igualmente com todos vocês. Eu estou sendo ou não correto? Na hora que eu colher daquilo que eu semeei, que eu dividi igualmente a cada um de vocês. Eu estou sendo ou não correto? Não estou sendo correto. Porque eu estou deixando de ensinar vocês que vocês precisam também semear assim como eu semeei. Se eu semeei no coro de vida com vocês, você nunca vai aprender a semear. Amém? Amém. Eu vejo assim, eu estava muito feliz de ver o Antônio aqui. Antônio tem atitude. Está com dificuldade, está com problemas. O poder de Deus, Antônio, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus é chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Somente nós temos que ter atitude. Nós vamos ver a intervenção de Deus. Vamos ver Deus colaborando naquilo que necessitamos mediante o que nós apresentarmos a Ele como fé. A Bíblia também nos fala que nós somos salvos pela graça. Da outra administração eu troquei, sentido da coisa, mas é bem correlato, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas se não tivermos fé, não recebemos a graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é porque nós somos salvos pela graça, meus irmãos, que nós temos que desprezar as obras, tá?
de acordo com as obras, será a nossa recompensa. Romanos 2,6 nos fala assim, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Em outras versões diz assim, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Você quer receber de Deus? Você quer receber de Deus? Você tem que apresentar obras. A sua fé, tá? É para as boas obras. E a sua recompensa vem por conta das suas obras. A graça é para todos que confessam a Cristo Jesus, creem no seu nome e confessam como Senhor e Salvador. Não é verdade? Não é verdade isso? Então, todo aquele que agiu assim, recebe, inicialmente, a vida eterna, a salvação. Né? Passa pela porta. Mas será que todos vão ser galardoados com a mesma quantidade de galardão, só porque todos são salvos? O galardão vai ser segundo as nossas obras. Amém? Amém. Em outras palavras, é Deus dizendo, eu farei por você tudo igualmente proporcional a que você fizer para mim. Porque Deus fala isso? Porque nós precisamos entender que Deus quer que nós cuidemos das coisas que são de interesse dele. E uma das coisas de interesse dele, eu vejo assim, é o ID. É interesse de Deus que nós façamos o ID. Porque todos precisam ouvir e ser ensinados, batizados e ensinados com esse Evangelho da salvação. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente não cuida do interesse de Deus, como é que Ele vai cuidar dos nossos interesses nesse relacionamento em que nós estamos vendo? Existe reciprocidade, existe mutualidade. Bem? Olha, nós temos que perceber o que Deus nos demonstra. Primeiro, todos somos iguais perante Ele, porque Ele não faz acepção de pessoas, está lá em Romanos 2,11. O seu favor imerecido, ou seja, a graça, Efésios 2, 8 e 9. Sua justiça, fidelidade com a sua palavra, está lá em Romanos 2,6. Deus, Ele vai nos tratar de acordo com como nós tratamos Ele, viu? Agora vamos ver que existe, da parte de Deus, um amor incondicional de Deus por cada um do ser humano. Nós vamos ver que Deus, Ele ama realmente a todos. Vamos ver que Deus, Ele... Não, eu passei aqui o dedinho. Sim, e esse amor incondicional de Deus, lembrando que não é uma permissão para que a gente viva da maneira que a gente quer. Nós temos que viver da maneira, ter a atitude de viver da maneira que Deus requer de cada um de nós. Ou seja, nós temos que ser filhos obedientes. Mais uma vez, filhos, repitam. Obedientes. Obedientes. Amém. O que determina nosso destino não é o amor incondicional de Deus, e sim nossas atitudes. Vamos ver em João, capítulo 3, 16. Esse texto ninguém conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus oferece salvação para todo mundo. Agora eu pergunto, todos serão salvos porque Deus nos ama incondicionalmente? Sim ou não? Porque a palavra diz que muitos são chamados, muitos são excluídos. A Bíblia fala que, primeiro nós vamos entender que a atitude de crer que leva à salvação, tá? E a atitude de não crer leva para quê? A condenação, né? Então, a salvação
não é porque Deus nos ama incondicionalmente, mas ela é para todos aqueles que nele crer. Tá? Olha o que diz em João 3,18: quem nele crer não é julgado, quem nele crer não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Quem é esse unigênito? É Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu em substituição a cada um de nós na cruz do Calvário, derramou seu sangue para que nós pudéssemos o que, meu irmão, minha irmã? Ter acesso à presença do nosso Criador. Então nós vemos que Deus ama incondicionalmente pessoas que estão indo para o inferno, porque resolveram ter a atitude de não crer no seu Filho unigênito, o próprio Senhor Jesus Cristo. Pessoas que Deus ama incondicionalmente, igual a cada um de nós aqui, indo, perecendo e indo para o inferno, porque resolveram não crer em Cristo Jesus. Então a gente pode entender que a atitude, ela vai muito balancear esse relacionamento com Deus de reciprocidade. Se eu tenho a atitude de crer, eu sou salvo. Se eu tenho a atitude de não crer, define aonde eu vou terminar a eternidade. Você consegue entender isso? Se consegue, diga amém. Amém. Agora, precisamos entender, precisamos agradar a Deus, tá? É uma doutrina bíblica esse dever de agradar a Deus. Em João capítulo 8, versículo 29, diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. É Jesus falando, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O próprio Jesus teve a atitude de fazer o que agradava a Deus, seu Pai. Em 1 Tessalonicenses, vai mexer com o dedo aqui, mas vamos lá. Em 1 Tessalonicenses 4:1, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste o quê? O Evangelho, a maneira como deveria viver a vida. Quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Quanto à maneira, porque deveis viver. Então a gente tem que ter uma maneira de viver para poder agradar a quem? A Deus, assim como Jesus, ele fazia de tudo para agradar a Deus. Tá? Se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que imitar o que Jesus fez para agradar o Deus Pai. Amém? E efetivamente estás fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Quer dizer, os tessalônicos, eles estavam aprendendo de maneira correta. Né? No ID a gente aprendeu que todos devem ser ensinados. Eles estavam sendo ensinados, tá, pelos discípulos. E eles estavam aprendendo a viver de maneira correta, progredindo cada vez mais. Agora também nós temos o oposto. Atitudes que desagradam a Deus. Nós vimos com a atitude de não crer em Cristo Jesus leva para o inferno. E a atitude de crer em Cristo Jesus nos leva para a eternidade com o Pai. Em Romanos 8:8, que aqui fala: portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? É só pecado? Não. É você andar não fazendo a vontade de Deus, mas fazendo a sua própria vontade. Nem todas as vezes não fazendo a vontade de Deus, tipo assim, nós não consultamos a Deus em alguma coisa, vamos investir, vamos supor da bolsa para hoje, fazendo alguma coisa. Estamos andando na carne, nós não vivemos mais na carne, nós somos seres espirituais. Nós temos acesso a dois mundos, a esse mundo natural, e por sermos agora seres espirituais, né? Nós nascemos de novo, tivemos nosso espírito purificado, nós temos acesso a uma outra dimensão, uma dimensão espiritual, certo? Então, nós não abandonamos o nosso corpo, mas temos que viver guiados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus.
Outra coisa aqui, Hebreus 11:6 fala: de fato, sem fé é impossível agradar a quem? Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O amor incondicional de Deus, gente, para conosco, fala do valor que temos diante dele e de um Deus que não faz acepção de pessoas. Nós temos que entender isso. Nós temos que seguir a doutrina bíblica, que temos que fazer de tudo para agradar, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo fez, para agradar a Deus. O desdobramento, nós vamos ver o desdobramento do trato de Deus conosco. O quanto nós vamos experimentar de Deus quando realmente a gente entender esse desejo de Deus de ser recíproco, de acordo com cada atitude que nós mantivermos com Ele. Depois que Ele deu o primeiro passo, a gente dá o segundo passo e espera Deus dar o terceiro passo, de acordo com aquilo que Ele é aquele segundo passo que nós demos. Eu gostaria que alguém me servisse um copo d'água, por favor. O limite de Deus, meu irmão, não está em Deus. E se nós limitamos, eu já ministrei sobre isso, muitas das vezes nós limitamos o agir de Deus na vida de cada um, a intervenção sobrenatural de Deus, é aquilo que nós, às vezes, necessitamos, mas Deus ele não atende necessidade. Deus atende o quê? Fé. Todos precisam ser salvos? Todos necessitam ser salvos? Sim. Mas todos vão ser salvos? Não. Porque não creram, não tiveram fé. Fé? Então, quer dizer, Deus ele vai atender o quê? Fé. Se você apresenta a tua necessidade, mas baseada mediante a tua fé, Deus vai atender. Não a necessidade, mas a tua fé. Amém? Amém. Outra coisa é, o mover de Deus, ele vai ser sempre com o tamanho da nossa fé. O mover de Deus em nossas vidas, na verdade, vai ser do tamanho da nossa fé. Nós sabemos que nós recebemos uma porção de fé, uma medida de fé, a palavra de Deus fala nisso. Essa medida de fé, ela nos leva a crer no Senhor Jesus Cristo, né? E entrando por aquela porta da salvação. Mas só que a Bíblia nos recomenda que nós temos o quê? Que alimentar a nossa fé. E alimentamos a nossa fé como? Conversando, bobagem na rua com um amigo, ou escutando música que muitas das vezes não louvam nem glorificam o nome de Deus. Não. Nós não alimentamos a nossa fé dessa maneira. Nós alimentamos a nossa fé comendo o quê? Romanos 10, 17 que nós lemos. Que a fé ela vem por onde? Ouvir a pregação de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo. Então, meu irmão, se você quer mais de Deus, você tem que aumentar essa medida de fé que você recebeu no início. E você vai aumentar através da palavra, através de ministrações, através de comunhão com Deus, através de oração. Mas a palavra, ela vai te introduzir o aumento da tua fé. Ela vai fazer com que você se sinta com capacidade para exercitar a tua fé. Jesus, a gente vê que Jesus chegou a falar para os seus discípulos, homens de pouca fé. Por que Jesus ele fez essa declaração? A Bíblia também fala que nós erramos porque não conhecemos a palavra. Não é isso? Então será que Jesus estava dizendo para os seus discípulos naquele momento, quando chamou eles de homens de pouca fé, é porque eles não sabiam ainda que tinha que alimentar a fé deles através da palavra, e quem estava falando era o próprio Verbo vivo, a palavra revelada, Jesus Cristo. Amém?
Agora vamos explicar por que Deus responde fé, observando alguns textos bíblicos. Em Romanos 3:23 fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem já nasce condenado, separado de Deus, sentenciado ao inferno, precisando do quê? De salvação. Ele já está condenado. Quando ele nasce, já está sentenciado, já está condenado. Ele precisa do quê para sair dessa situação? De salvação. Isso ocorreu através de quem? Ele teve esse acesso? Através do sacrifício de Jesus Cristo. As pessoas não são salvas porque precisam de salvação. A gente falou isso. Em Efésios 2:8 fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Em João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi por necessidade, meu irmão, foi através da fé que Deus já uma medida para cada um de nós, que nós vamos ser salvos, que vamos ter a atitude de obedecer, de caminhar, de crescer na obra de Deus, de receber um galardão maior daquele que quando a gente entrou por essa porta de salvação. Amém? Você tem que ver no que diz a palavra de Deus. Ela vai ser sempre aquilo que vai ser o alimento da sua fé. A palavra de Deus, ela que vai fazer. Você está ali na palavra, você abdica de ler a palavra, você está abdicando de alimentar o quê? A sua fé não está crescendo, você não vai exercitar, você não vai dar musculatura, você precisa dar musculatura, mas você só vai dar musculatura assim como é na vida real. No nosso corpo físico, nós precisamos alimentar o nosso corpo para ganhar musculatura para poder exercitar. Aquele que está debilitado, porque não come 3, 4, 5 dias, ele não tem condições de fazer nenhum tipo de exercício, porque ele está fraco. A nossa fé ela precisa se tornar uma fé forte, ela precisa estar alimentada, baseada no que nos orienta a palavra de Deus. Nós vamos descobrir todas aquelas coisas grandes ou ocultas quando nós realmente nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero trabalhar da tua obra, eu quero realmente ter compromisso, responsabilidade. Essa obra foi Cristo que iniciou e cabe a cada um de nós dar continuidade, mas se a gente não alimentar a nossa fé, não vamos a lugar nenhum. A nossa fé é importante, porque ela vai nos revelar mais de Deus na nossa vida. Temos que ter a atitude de crer para ser salvo, porque se nós não crermos, nós vamos ser o quê? Condenados e vamos ser lançados aonde? No lago. Vamos para o inferno. Se você está vivendo uma vida sem fé, você não está agradando a Deus. Se você está vivendo uma vida sem fé, você não está vivenciando o que Cristo vivenciou para que você tivesse acesso a Deus. Existe sim um compromisso de cada um de nós que nós estamos deixando do lado, de estarmos atrelados aos ensinamentos desse Evangelho, a nova aliança dada por Jesus Cristo. Nós não vivemos debaixo da lei, vivemos debaixo da graça, mas vivemos ainda com lei, em obediência a Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é o mandamento da nova aliança. Muita gente acha que porque existe a lei, agora você vive no tempo da graça, pode viver da maneira como quer. Se você viver a sua vida, meu irmão, minha irmã, sem obedecer a Deus, sem obedecer aquilo que Deus quer que você viva em fé, pois o justo ele viverá do quê? De fé em fé e pela fé. Amém? Você pode ver tudo que é importante na Bíblia se repete, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, na Nova Aliança. Um confirma o outro, um projeta o futuro, o que vem por aí, tá? E o outro é a revelação própria que Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Jesus, ele veio, ele não redimiu a lei, ele cumpriu a lei. Após ele ter cumprido a lei, que ele não pecou, ele começou o ministério dele. Ele nos concedeu o quê? Vivermos, não debaixo da lei, mas debaixo da sua graça. Mas ele disse ainda que obras maiores do que ele fez,
nós faríamos? Eu te pergunto, como pergunto para mim. Eu já realizei alguma obra maior do que aquela que meu Senhor fez? Se pergunte também. Não. Eu creio que todos vão dizer não. Eu também digo não. Sabe por quê? Porque precisamos realmente alimentar o quê? A nossa. Você entende que você é capaz de fazer obras maiores que Cristo Jesus fez? Mas você fará quando você tiver a atitude, primeiramente, de ter fé, de crer. Tá? A fé, o que acompanha a fé? São as obras. Eu fiquei no grupo da igreja que revela a nossa obediência a Deus e a nossa fé. E a fé com obras, porque a fé sem obras era o quê? Morta. Amém, Senhor. O alimento da fé. Nós lemos agora em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O importante é saber que sem fé, nós não iremos longe. Podemos até dar um ou dois passos, mas não iremos longe daquilo de Deus que é sonhado para cada um de nós. O que Deus fará em nossas vidas será do tamanho da nossa fé. Vamos ver 2 Reis 13, de 15 a 19. Você deve conhecer essa história. O profeta Eliseu ele fala a um rei. Vamos ver. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retese o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele feriu 3 vezes e cessou. Aí o profeta Eliseu diz assim: por que parou? Por quê? A fé que o rei tinha fez com que ele atirasse somente 3 flechas. Olha o que o profeta fala. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá. Quer dizer, ele poderia ter conseguido de Deus mais se ele tivesse semeado mais flechas, atirando mais flechas, mas ele se reteve em 3 flechas e ele não pegou o que ele deveria ter conseguido. Ele pegou praticamente pela metade, porque eram 5 a 6 flechas ele deveria atirar naquele terreno, e ele pegou 3 flechas. É mais ou menos como Jesus Cristo no seu ministério dizia: faça-se de acordo com a tua fé. É mais ou menos isso que Eliseu estava mostrando para aquele rei, que ele deveria agir, ter atitude conforme a fé dele. Só que a fé dele talvez não estivesse bem alimentada, com certeza, permitiu que ele atirasse as flechas somente 3 vezes naquele solo. Mas se ele tivesse atirado 5 a 6 vezes, ele teria consumido todo o seu inimigo, por conta de 2 ou 3 flechas a mais. Ele não teve atitude: eu vou atirar porque eu tenho fé no agir de Deus, eu vou atirar. Ele não atirou, e ele não viu o que teria para ele além daquelas 3 flechas. Senhor, Deus é um Deus maravilhoso. Ele nos conduz, meu irmão, não somente para a salvação, mas Ele nos conduz para que vivamos retamente neste relacionamento com Ele. Precisamos entender que Deus não vai agir sozinho. Nesse relacionamento de reciprocidade de Deus, Ele vai estar requerendo de ti: tenha atitude boa comigo, cuida daquilo que é interesse meu, que eu vou cuidar do que é interesse teu, daquilo que tu precisas e necessitas, mas eu vou atender através do quê?
da tua fé. Muitas vezes tu estás precisando de uma coisa que só Deus pode fazer. Tu não está vendo alguém dito. E Deus vai te dizer: semeia mais. Semeia mais que eu te quero. Semeia mais que tu vai colher mais. Semeia mais que eu vou te dar mais. Eu vou ser recíproco de acordo com aquilo que tu és comigo, da maneira como tu te relaciona comigo. Eu não posso, isso eu já tenho certeza, de viver a minha vida no marasmo que eu vivia antes. Eu vou semear. E vocês vão ver. Eu sei tudo. Porque bem aprendi a semear. E não é semear uma vez aqui, outra ali. É procurar viver segundo os princípios da palavra de Deus. É difícil. É difícil quando você não quer. Porque se torna fácil porque você tem uma pessoa importante na sua vida que Jesus não deixou. Alguém me diz quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Ele te ajuda. Mas costumamos conversar com o Espírito Santo. Tu conversa com aquilo que tu quiser, tu está ficando doido. Então, tu conversa com Deus agora, porque tu não pode conversar com o Espírito Santo. Quando você está orando, você está conversando com Deus, sim ou não? Sim. Então você tem capacidade de conversar com o Espírito Santo. Porque você não vê Deus e conversa com Ele. E você não vê o Espírito Santo, você não vai conversar com Ele, porque você vai ficar louco. Interessante que tudo aquilo que nós precisamos receber de Deus tem que primeiro ser semeado para ser colhido. Mas tanto a semente como a colheita só nos é dada mediante um acesso. Um acesso. Não existe outro acesso. Esse acesso se chama fé. Não aquela fé sem obras, mas a fé com obras. Porque segundo as tuas obras será a tua recompensa. Amém? Então nós temos que entender. Vamos finalizar entendendo que Deus ele sempre esteve disposto, esteve disponível para manter relacionamento com cada um que aqui está. Aqueles que já são chamados de filhos de Deus. Você precisa entender que você precisa fazer a sua parte. Nós temos sim que ter atitude. O Filho de Deus, ele tem responsabilidade. E eu vou enfatizar novamente. Não é unilateral, não é só da parte de Deus. Tá? É recíproco. Você faz, ele faz, ele faz, você faz. Tá certo? Que possamos entender isso e botar em prática. Que possamos refletir. E essa reflexão, ela nos traga mudanças. O que devemos refletir? A imagem e semelhança de Deus. Devemos ter a nossa mente semelhante à mente de Jesus Cristo. O Antônio falou sobre aqui a transformação de mente, a metanoia. Né? Que não sai da boca para fora. Transformação de mente. Aquilo que eu não faço mais, mesmo que eu tenha que suar sangue, é negar a si mesmo. Não podemos agradar a Deus se não aprendermos a negar a nós mesmos, a nos despojar do velho homem, das velhas práticas. Essas práticas é tudo desobediência a Deus. Amém? Amém. E quanto mais nós comparecermos à presença de Deus, mais o Senhor fará por nós. Deus estipula que o povo dele comparecesse diante dele durante 3 festividades: Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Tá? Aquele povo naquela época vivia o quê? Em constante guerra. E a mentalidade do povo ali era só guerrear, eram muitos seus inimigos. Mas eles obedeciam a Deus. E 3 vezes ao ano, eles largavam a guerra, deixavam tudo vulnerável e subiam ao monte para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus. E o Senhor Deus, entendendo que eles tinham zelo
naquilo que era interesse de Deus, porque Deus tinha ordenado que eles comparecessem 3 vezes ao ano na presença dele, e eles estavam fazendo isso. O Senhor Deus cuidava da retaguarda dele. O inimigo não tomava as terras dele, não atacava ele. Quer ver? Vamos ver aqui. 3 vezes no ano, Êxodo 34, 23 a 24. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus. Deus já quer dizer, é Deus falando ao povo dele. Porque lançarei fora as nações diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes. É importante a gente entender. O povo estava atendendo ao que Deus estava fazendo. Então era o interesse de Deus que o povo comparecesse. O povo compareceu. Olha a reciprocidade, olha o que o povo tinha de vontade de Deus, olha a intervenção de Deus na vida daquele povo. Porque lançarei fora as nações diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus. Quantas vezes nós temos comparecido, meu irmão, minha irmã, na presença desse Deus maravilhoso? Quantas vezes nós preferimos estar vendo novela, estar fazendo coisas que não agradam a Deus? Não digo em relação ao pecado, mas desperdiçando tempo e não subimos na presença desse Deus. Olha que o povo subiu e Deus mudou, alargou a terra, destruiu os inimigos. Só teve benefício. Então a gente tem que entender, quando buscarmos mais a presença de Deus, nós vamos ter benefícios de Deus. Deus, Ele sempre quer nos fazer o melhor. Pense que nós precisamos realmente nos dispor de ir à presença de Deus, e o mais Ele fará. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É você ir subindo à presença de Deus. É o que diz a Bíblia no Novo Testamento. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você quer coisas que sejam acrescentadas na sua vida, busque primeiramente o reino de Deus, que pareça a presença do teu Criador. Não uma vez, nem 2 vezes por ano, mas todos os dias da tua vida, no tempo que você tiver, Pai, investe em Deus, vai buscar a presença dele. Amém? Amém. Creio que devemos terminar por aqui. Essa mensagem, meu irmão, ela é uma mensagem que fez com que eu refletisse muito. Ela está preparada já há algum tempo. Mas que a gente possa entender que aquilo que semearmos e a quantidade que semearmos é isso que vamos colher. Você não pode colher se você não semear. E você não pode colher muito se você semear pouco. Entenda isso. Se você quer mais de Deus, quer mais ajuda de Deus, quer mais dizer, até agora me ajudou o Senhor, semeie Deus. Tenha compromisso com Deus. Não que você vai perder a salvação se semear pouco, não é isso. Mas o seu tesouro no céu será maior. Tenha certeza disso. Amém? Amém. Que o nosso Senhor Ele possa nos ajudar, ó Deus, para que possamos ter o comprometimento de ter responsabilidade e compromisso com a sua obra, que possamos realmente, ó Deus, sentir a necessidade de colocar a mão no arado, Pai. Ó Deus amado, nós queremos te pedir, Senhor, que quanto mais semearmos, seja recíproco da tua parte, que nos revele coisas grandes e ocultas, para que possamos experimentar cada vez mais deste amor incondicional que tem sobre a vida de cada um. Nós te agradecemos ao Espírito Santo pela tua presença, porque nos ajudaste na ministração, não somente aquele que pregou, mas aquele que ouviu, abriste o coração de cada um de nós aqui, e que possamos entender que tu queres que nós seguramos a tua presença, meu Pai, e que possamos fazer como tu queres. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós sabemos que